Oui. Mathéos, il est où, Mathéos? Allez, allez, vite, vite. Mathéos. Et voilà. Vamos nos levantar, irmãos. Et je invite tous les enfants. Tous les enfants. Et quand on va chanter une chanson, super facile, d'accord? Et nous, on fait une façon. Carla. Tia Carla Reis, s'il te plaît. Mãe, você tá escondendo uma pequena? Tira deitado. Olha. Meu filho vai tocar agora. C'est bon? On peut lire maintenant? Alors on y va, Mathieu. Ele o chamou pra você.
Qui a envie de chanter là une chanson? Toi? C'est vrai? Viens. Elle est là. Elle est où sa maman? Ah! Ici, s'il te plaît. Non, elle ne va pas chanter? Oui? Qu'est-ce que tu vas chanter? Seigneur? Amém? João! Esse Joãozinho. João. Écoute, João. Vamos todos ficar de pé, irmãos? Amém. E ele vai fazer uma oração pela igreja. Amém. Amém? Amém. Nesse momento, o Joãozinho vai fazer uma oração pela igreja. Ele vai prier pour nous, d'accord? Isabela. Então vamos fechar os olhos, crianças. Amém. Senhor Jesus, abençoa todas as pessoas. Amém. Obrigado por tudo que o Senhor fez. Amém, Deus. Abençoa todo mundo que está na igreja Amém, e que não está. Amém. 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 Maintenant, quero todo mundo sentado. Surprise pour vous, d'accord? Amém? Paz do Senhor, irmãos. O objetivo desse culto é nós transmitir às crianças a palavra de Deus de uma forma que elas vão celebrar para sempre. Eu me lembro quando eu era criança também, de muitas coisas me fez lembrar da palavra de Deus. Minha primeira pregação mesmo foi sobre Davi. E em vez de dizer que Davi tinha como diz? Mas tinha um outro nome que dizia... Oi? Uma funda. Eu disse Bulldog. Só sei que eu disse... Então Davi lançou o Bulldog. E todo mundo começou a rir. Então, são coisas engraçadas. Isso tudo aqui é para as crianças ver que Deus não é um Deus ruim. Deus é um Deus bom. E através disso eles vão lembrar para sempre. Mas de uma forma engraçada, nós vamos falar agora sobre a palavra de Deus, mas de uma forma comunicativa para as crianças. Essa mensagem ela é para os adultos também. Mas eu quero que as crianças aprendam, eu quero que as crianças fiquem bem atenção. E eu quero que as crianças venham todas aqui na frente. E eu vou tentar falar em francês também, né? Apesar que o meu francês é só Deus, né? Tous les enfants, asseyez-vous et regarde-moi. 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 Je suis le clown plus joli. Les autres clowns, viens ici. Os outros palhaços, vem aqui, senta aqui do meu lado. Os outros palhaços, senta aqui. Ó, estava esquecendo de uma coisa.
A titia falou que eu só podia falar 25 minutos. Então, essas coisas que é bom que a gente vou cronometrar. Aí quando eu terminar, ele vai me dizer. Começando agora, ó. Tem 25 minutos. Então, eu quero todos os palhaços aqui. Todas as crianças vêm aqui na frente. Isso. Tá todas as crianças aqui. Eh bien, nous pouvons commencer? Tem alguma criança que não entende o francês? Todas as crianças? Vous comprenez? Eh bien, on va parler en portugais et en français. On va parler de quelqu'un de bien. On va parler de Jésus, qui est notre meilleur ami. Tous les enfants disent Jésus est notre meilleur ami. Pega esse pedestal aqui, por favor. Tio Kebab. Voilà. Eh bien. Mas eu vou precisar de alguém para me ajudar para traduzir, porque o meu francês, só Deus, viu? E será que... Quem será que pode me ajudar a traduzir? Quem será que pode me ajudar a traduzir? Vocês escutaram isso? Hein? Não, eu acho que não é nada, não. Vou falar de novo. Quem é que pode me ajudar a traduzir? Ei, o que é isso? Vocês estão escutando esse barulho? Eu acho que tá vindo aqui, não é? Vamos ver se vem daqui. Vous avez écouté ça? Je vais vous taper encore. Mais qui c'est? C'est moi. Mais moi? Mais moi qui? Moi. Mais moi qui? Moi. D'accord. Comment tu t'appelles? Cookie. Cookie? Ah, c'est toi, Cookie, mais qu'est-ce que tu fais là, Cookie? Je me suis cachée. Pardon? Et voici pour venir avec vous. Ah, mais qu'est-ce que tu fais là, Cookie? Qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, les enfants, tous les enfants, on va compter jusqu'à 3. Moi, je vais compter jusqu'à 3. Et tous les enfants vont dire, Cookie, sort de là. D'accord? Je compte. 1, 2, 3. Tu as entendu, Cookie? Je n'ai rien entendu. Rien? Plus fort, les enfants. Alors, on y va. 1, 2, 3. Et voilà, Cookie! Good morning et buenas noches. Mais c'est pas comme ça qu'il faut dire Cookie. Alors, c'est comment alors? Il faut dire bonsoir correctement, c'est tout. D'accord. D'accord? On y va? Ok, on y va. D'accord, correctement, c'est tout. Cookie, Oui, monsieur. c'est pas comme ça. Alors, c'est comment alors? Il faut dire bonsoir, c'est juste, c'est tout, s'il te plaît. D'accord. Ok, on y va? On y va, d'accord. Ok. Bonsoir, c'est juste... J'ai oublié. Cookie, répète après moi. D'accord. Bonsoir les enfants. Bonsoir, les enfants. Je suis très content. Moi aussi. Non, je suis très content Je suis très content d'être ici d'être ici avec vous. avec vous. On va parler On va parler de Jésus. de Jésus. Qui est tout Qui es-tu? près de toi. Près de toi. Amen. Cookie. Amen. Cookie. Amen. Cookie.
Cookie? Oui, monsieur. E maintenant, agora eu vou falar em português. Você entende português? Pardon? Cookie? Oui, Você não sabe falar português? Eh ben, si. Então você vai me ajudar, você vai traduzir, tá bom? D'accord? Ok. Então nós vamos falar de Jesus. D'accord, Cookie? D'accord, monsieur. Né? Cookie, você disse pra mim que você queria cantar uma música Oui. de uns amigos seus que gravaram um CD. Oui, c'est vrai. C'est la chanson des Esquilo Barros. Ah, como é que é? Esquilos Barros? Oui. Você já ouviu falar dessa cantora, Esquilos Barros? Sim. Ok, por favor, pega ali o CD. Pega ali o CD, por favor. Tá naquela capa preta ali. O CD. Tá nessa capa preta em cima aí. Esquilos Barros? O que, né? Oui, monsieur. Isso. Bota esse CD, por favor. A primeira. Foram os amigos do Cookie que gravaram essa música. Então, vamos ver, né? Eu não conheço esses amigos dele ainda, não. Eh ben, c'est très chouette. Ah, ouais? Oui. Ah, então tá bom. As crianças podem cantar junto? Oui. É uma música conhecida? Ouais. Então tá bom. Coloca lá. Vous êtes là, monsieur? Ah, agora. Começa. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, moi, j'en sais rien, moi. Vous savez-vous, monsieur? Pergunta a eles, Cookie. Isso. Mas eu conheço essa música. Aumenta aí. Ah, é por isso que você falou Esquilo Barros. Eh ben, oui, monsieur. Mas não é Aline Barros, não? Oui, c'est là, non? Ah, os Esquilos Barros. Ah, agora entendi. As crianças, vamos cantar? Todo mundo, vamos cantar. Tá bom. É bom, Cookie. Cookie? Vous avez aimé? Ô, Cookie. E agora, nós vamos falar de algo muito importante. Você pode traduzir, Cookie? Oui, on va parler de quelque chose de très important. On va parler de qui, les enfants? De qui? Ah, d'accord. On va parler de une chose très sérieuse. Mais qu'est-ce qu'il y a, Cookie? Mais qu'est-ce qu'il y a? Coloca lá, por favor. On va parler... Não. Vamos falar de um lugar... Dois lugares importantes. On va parler de deux endroits importants. Le paradis. Lieu créé par Dieu. On va parler de deux endroits. On peut arriver. On peut y aller. Qui veut y aller au paradis? Qui sait où est le paradis? Mais c'est pas le paradis, monsieur. Le paradis, Cookie? Oui. C'est là-haut, dans le ciel. Ah, c'est là-haut. Oui. Et tu sais qui habite là, Cookie? Non, monsieur. Tu sais? Qui habite? Dieu. Oh, c'est Dieu. Qui plus habite là-bas?
Qui? Des anges, c'est bien, c'est sage. Qui? Là-bas, il y a des lumières. Ah, je sais. Il y a aussi des bonbons de chocolat. Comment? Cookie? Eh ben si. Des bonbons de chocolat? Eh ben si. Non, Cookie. Oh, mais pourquoi? Mais pourquoi? Là-bas, on mange pas. On n'en a pas besoin. Ah, on mange pas? Non, pas du tout. Et maintenant, on va parler parce que là-bas, là-haut, il y a seulement des joies. On chante toujours. Il y a là-bas, là-haut, il y a les anges. Oh, les anges. Oui, ils ont des ailes. Ils ont des ailes? Oui. Et moi aussi? Non. Quand on va arriver là-bas, là-haut, on va voir des ailes. Oh, et je vais voler aussi? Oui, bien sûr, tout le monde qui va arriver là-bas. Et j'ai quoi d'autre après? Et après, il y a un lieu, un endroit qui c'est bizarre, triste. Les terres des dragons. Oh non, je ne veux pas y aller. Qu'est-ce qui se passe, Cookie? Non, j'ai peur des araignées. Cookie, c'est juste une histoire. Ah, D'accord? oui. Là-bas, attention, silence. Là-bas, il n'y a pas de lumière. C'est des tristesses. Toujours. Mais Jésus, par la Bible, nous enseigne comment pouvait arriver dans le haut. Ah, Amen. ils nous apprennent Oui, nous comment apprend. arriver là-haut. Oui, c'est ça, Cookie. Et maintenant, on va parler de Jésus, de la Bible. Tu connais la Bible, Cookie? C'est quoi la Bible? C'est un livre. Oh, c'est un livre? Oui, Et qu'est-ce qu'il a? il y a des histoires. Des histoires? Oui. Là-bas, il y a l'histoire de la création de l'homme. De l'homme? Oui, des femmes. Et moi? Ouais, toi aussi, des animaux. Dieu a créé tout le monde. Tout ce qui existe a créé par notre Dieu. Oh, super! Ouais, c'est vrai. La Bible raconte aussi l'histoire, que j'aime beaucoup, l'histoire de la tour de Babel. La tour de Babel, monsieur? Non, Cookie, pas de Babel. Babel. Ah, Babel! Non, Babel, Cookie. Babel. La tour de Babel. La tour de Babel. Oui, c'est ça. La Bible raconte l'histoire de l'homme plus fort. Comme moi? Pardon? Comme moi? Comme toi? Non, pas comme toi. Et je suis fort, moi. Oui, je sais, parce que nous avons la force de... Jésus! Plus fort, les enfants, nous avons la force de... Uau! Aplausos para as crianças. Et il raconte aussi l'histoire de l'homme plus sage du monde. Et vous savez qui c'est? Non, monsieur? Non? Non. Comment il s'appelait? L'homme plus sage. Non, l'homme. Non, le plus sage. Il commence pour S. Ah, je sais, monsieur. Ouais, tu Oui, sais? oui, Ouais. je sais. Ouais, c'est qui? C'est Sam Sam. Non, c'est pas Sam Cookie. Ah, c'est pas Sam Sam. Non, c'est ça. Il a le même nom que moi. Salomon. Ouais. Mais je savais. Et por que você não disse? Eh ben, parce que... J'ai oublié. Ok, ele esqueceu. Tá bom. E agora eu vou falar em português e você vai traduzir, tá bom, Cookie? Ah, d'accord. Ok? Ok. Então, nós vamos falar sobre... A Bíblia fala sobre o nascimento de Jesus. La Bible, elle parle sur le naissance de Jésus. Ué, quando Jesus nasceu... Quando Jesus nasceu... Quand Jésus il est né, E não o Papai Noel. ah, c'est pas le Père Noël. Não, Jesus é o Filho de Deus. Le Fils de Dieu.
Não Papai Noel que dá cadeau, porque Papai Noel não existe, mas Jesus existe. É Ele que dá força, é Ele que dá a vida. Ele nous donne la vie. Oui, c'est ça, Cookie. Mais on va parler de la parole de Dieu, la Bible, et les devoirs des enfants. Écoutez-moi bien. Tous les enfants, regardez-moi. Tous les enfants, regardez-moi. Moi aussi, monsieur. Mais bien sûr, Cookie. Il est écrit les devoirs des enfants. C'est quoi? Pardon? C'est quoi le devoir des enfants? On va voir dans la Bible. La Bible dit tout. Nous avons le faire. D'accord? D'accord. La prochaine. Quel devoir Dieu exige-t-il des enfants? Tu peux lire? Cookie? Non, j'ai pas les lunettes. Ouais. Mais tu n'as pas besoin de lunettes. Mais j'arrive pas d'ici. Tu peux, par la force de Christ. Non, monsieur. Allez, les enfants, dis Cookie! Oui. Hello! Tu as écouté? Cookie. Oui, monsieur. Si tu ne fais pas ça, je ne te donne pas de chocolat. Oh non, non, monsieur, je veux du chocolat. Maintenant. Maintenant, tu Oui. vas... Non, maintenant non. Après, je te donne. Non, maintenant. Non, maintenant non. C'est maintenant. Non. Mais pourquoi? Pas maintenant. Tu vas lire la parole de Dieu. Mais si tu me donnes, je lis mieux. Non, non. Je t'ai promis. C'est promis. Je te donne après, d'accord? D'accord. Ok. Donc, on va lire. Le premier, c'est écrit quoi? L'homme, ton père, non. Quoi? Cookie, Oui, monsieur. c'est écrit. Mais maman, j'arrive pas. Encore une fois. J'ai pas mes lunettes. Cookie, je te donne 2 chocolats, d'accord? Un paquet. Ok? Allons-y. Allons-y. Cookie. Honore ton père et ta mère. Enfants, obéissez à vos parents et toutes choses, car cela est agréable au Seigneur. L'autre verset. Encore. Encore. Et le Cookie. chocolat. Ok? Je te donne 3 chocolats après. Les paquets. Pas maintenant. Les paquets. Tous les enfants, criez. S'il te plaît, Cookie. Eh ben d'accord. Ok? Allons-y, Cookie. Quel sera l'un des péchés prévoyants dans le dernier jour? Car les hommes seront épris d'eux-mêmes, vivant par d'argent, vont orgueilleux, médian, Cookie. Médisons bédissant et à père et à mère, engrais et prier, un pic, Cookie. un peu. C'est écrit où? Ou C'est écrit où? 2 Timothée Timothée 3, 3. chapitre 3, verset 2. 2. Amen. Amen, les enfants. La suite. Maintenant, on va parler des Péché. péchés. Oui, on va pécher. Non, Cookie. On va pas pêcher des poissons. Eh bien, moi, j'aime les poissons. Ouais. Cookie, Oui, monsieur. péché, comme il est écrit là-bas, Ah, c'est quoi déjà? il est défini comme une désobéissance de faire quoi que ce soit de mal. Allez-y, les enfants, silence. Silence. Tous les enfants,
Camille, c'est là, Alisson, c'est là, tous les enfants. Si les enfants n'écoutent pas, on part. C'est ou non, Cookie? Cookie, tu dormes? Il dort. Tá vendo? Vocês ficaram fazendo bagunça, agora ele dormir. Vamos acordar o Cookie? Então vou gritar bem forte. Acorda, Cookie! Você? On va continuer. Oui, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a, Cookie? Eh ben, Tu as envie de faire une autre chose? eh ben si, Quoi? j'ai envie de faire pipi. Mais maintenant, Oui. dans 5 minutes. D'accord? D'accord. Ok. On y va? Ok. Et c'est la Bible. Les suivants. La Bible, c'est là. Elles sont. Attention. Attention. On va parler de ça maintenant. La parole de Dieu. Les suivants. La boussole pour aller au ciel. C'est quoi la boussole pour aller au ciel? C'est la Bible pour aller au ciel. Mais il y a des enfants méchants. Ah si? Oui, des enfants méchants qui n'écoutent pas les parents. Oh, ça c'est pas bon. Les enfants méchants ne peuvent pas y aller au ciel parce qu'ils n'écoutent pas les parents. Les parents n'écoutent pas la maîtresse, l'école. Et moi aussi. Ouais. Oh, quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Eh ben moi aussi. Non. Ah Mais bon? non. Les enfants qui frappent son ami. C'est pas bien non plus. Oh, non, c'est pas bien. Et c'est pas bien aussi de ne pas venger. Si quelqu'un te fait du mal, tu fais Dieu bien. du bien. Amen. Alors tu peux me donner les chocolats maintenant? Attendez une minute. Viens ici. Alisson, viens ici. Regarde. Regarde ici, Cookie. Oui, monsieur. Dá um beijo nele, Cookie. Oh non. Mas pourquoi não? Non. Não? Non. Mas o Alisson é uma criança inteligente, super, Moi aussi. je sais. E ele obedece os pais, sim ou não? Você obedece os pais? Eh ben, mon Ah, então tu vai sentar aqui, ó, bem do ladinho aqui, tá vendo? Como ele é obediente, assim ele vai pro céu. Sim? Et moi aussi? Sim, toi aussi. Si nous obéissons à la parole de Dieu, ça c'est pour tout le monde. On va arriver au ciel par la Bible. Le parent doit toujours lire la Bible pour les enfants. Oh. Ouais, c'est ça. Et vous tous devrez lire la Bíblia. Eu vou falar agora em português e o Cookie vai traduzir para nós terminarmos. Ok, Cookie? Oui, monsieur. Todos nós devemos Devons ler lire a Bíblia la Bible todos os dias. tous les jours. E as crianças que não sabem ler, Et les enfants qui ne savent pas encore lire vai pedir o seu papai vont demander à ses pères et ses mères de ler a Bíblia de lire la Bible para você. pour vous. Sabe por quê? Vous savez pourquoi? A Bíblia La Bible, tem muitas histórias il y a beaucoup de choses, des histoires para você, pour vous, para sua vida, pour votre vie, para você ser pour que vous êtes uma criança une enfant obediente. obéissante. Amém? Amen. Vocês vão ler a Bíblia? Vocês vão ler a Bíblia a partir de hoje? Vocês vão pedir o papai e a mamãe para ler a Bíblia para vocês todas as noites antes de dormir?
Ah, então tá bom. Então aplausos para Jesus. E as crianças podem sentar. Não me sinta chocolate, não. Oh, Cookie. Você Me vai... sinta para mim. Sim, vou esperar o culto terminar, porque ele tá cheio ó, de bombom e chocolate. Alors, je les ai dit maintenant. Não, Non plus? não. Espera. Espera o culto terminar, Cookie. Ok? E agora, irmão, nós vamos ouvir uma cantora que vai cantar. E ela vai cantar uma música que fala que melhor do que bombom e chocolate é adorar a Deus. E o nome dela é Camille. Vem sim, Camille. Oh, mais elle est jolie. Bonjour, Camille. Tu me donnes un bisou? Je vais me donner un bisou. Eh bien, moi, je t'aime bien. Oui. Alors, donnez-moi vite. E agora o Cookie vai embora. Oh, mais pourquoi, monsieur? Porque tá na hora. Mais moi, je vais rester, moi. Mas você não quer comer chocolate? Ah bah si. Então, você vai dormir um pouquinho, tá Oh, bom? non, pas maintenant. Sim, agora. Tá bom? Eu te dou 4 chocolates. Ok? Todas as crianças dizem, qual, Cookie? Au revoir, au revoir, Cookie. A paz do Senhor. Me ajuda, rapaz.
avez bien aimé Cookie? Oui? Amen. Ah, Felipe, viens ici, parce que... Viens ici, s'il te plaît. Felipe, il a travaillé très dur. Mais il est arrivé après, hein. Et en fait, quand il est arrivé, on était déjà chanté. Mais maintenant, je vais vous servir vite. D'accord? On peut se lever, tout le monde, s'il te plaît. On va déjà finir. Attends. Ah, bouge pas. Je vous remercie infiniment. À vous tous, merci beaucoup d'être là. Avec les enfants à l'église. Muito obrigado, gracias, thank you, merci. Merci beaucoup, vraiment que le Seigneur, il vous bénisse. Hein, à votre famille, à votre enfant, à vous. On est très contents et on donne la gloire seulement à le Seigneur, à l'Éternel, à le Tout-Puissant. Amen. Et on voulait bien aussi profiter. Écoute les enfants, tout ça c'est pour vous. Alors, vous n'allez pas oublier, hein? J'espère que vous n'allez pas oublier. Vous avez le droit de prendre ici un bonbon. Et dehors aussi, pour l'église, on a un gâteau, d'accord, pour vous tous. Et on profite là pour prendre aussi le fond. Il y a quelqu'un qui, si vous avez amené les parents et les enfants, pendant que Philippe il va louer le Seigneur avec nous. C'est ça. J'aimerais aussi... Ah, écoute, Andrea... Non. André... Yeah.
Não me fala, que eu sei. Não me fala que eu... Maia. Oh. Maia. Sabe? Andrea, viens. Parce qu'avant, ils étaient avec nous tout petits comme ça. Et regarde là. Maintenant. T'es chétive maintenant. Ah oui, t'es un homme déjà. Presque. T'es tout petit, ça passe vite, hein. Vous qui êtes des parents, ça passe vite. Qu'est-ce que ça passe vite? Nous sommes super contents que vous êtes là. Hein? Le Seigneur vous bénisse hein, tout le temps, d'accord? Merci. On va Alors, j'aimerais juste inviter les filles, les garçons ici devant, toute notre équipe, chez au kebab. Vai, mãe. Tonton kebab. Vous tous. Allez, vite. Vite, Talita. Est-ce qu'il y a quelqu'un là dehors? Non. Samy, viens s'il te plaît. D'accord. Le pasteur. Carla. Écoute, on va donner le témoignage là. C'est Carla hein, qui nous avait préparé là. Ils sont jolis. Viens ici, Carla. Oui, regardez. Ça, c'est une merveille. Le Seigneur, hein, c'est le... Viens ici, s'il te plaît. Ils sont là aussi. Bia, ils sont tous pour louer le Seigneur. Amen. Avec nous. Et Eunice aussi, elle a aidé, hein. Bien aidé. Alors, j'ai toujours entendu parler que si vous voulez faire quelque chose de vraiment bien dans la vie, vous qui travaillez avec une équipe, vous savez, on n'arrive jamais à faire quelque chose tout seul. Et des fois, on a les gens pour nous aider, pour travailler avec nous, et ça ne marche pas, ça n'avance pas parce que les gens ne sont pas les bons gens, hein. Les personnes ne sont pas de le Seigneur, ils ne t'aident pas, au contraire, hein. Ils disent non, ça ne va pas marcher, tu peux arrêter. Mais là, je remercie le Seigneur vraiment pour vous. Regardez ça, ils sont vraiment disponibles, hein. Irmãos, misturando tudo. E glória a Deus pela vida de cada um. Hein? Luciana là aussi. Alors, il y a le pasteur, on va prier pour eux. Et merci beaucoup à tout le monde, hein? À toutes les églises qui sont là, à vous, à tout le monde, d'accord? Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Le pasteur, il va prier pour vous. On va vous applaudir a eles, porque eles fizeram bravo! Amém? Glória a Deus. Vamos colocar de pé, todos nós? Glória a Deus. Irmã Beth aussi, elle nous a préparé des choses super bonnes pour manger. Glória a Deus. Queremos agradecer a todos que contribuíram para que essa festinha com as crianças pudesse ser realizada. E sem a ajuda dessas pessoas que estão aqui à frente, com certeza esse culto não haveria. Nós queremos agradecer realmente a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Todo mundo aqui é uma criança, todos nós temos uma criança dentro de nós. E este é um dia específico para nós colocarmos essa criança para fora. Isso é muito bom e o Senhor está sendo glorificado através das nossas atitudes. Amém? Quem é criança aqui nessa noite? Glória a Deus. Vamos orar, estenda as tuas mãos para cá, vamos abençoar. Aleluia. Bendito e eterno Deus, no nome de Jesus, o teu Filho, nós oramos, Pai. Queremos te agradecer por esta unidade, ó Deus, pelo o amor que tu tens, ó Deus, pelas crianças. Elas estão aqui, Pai, estão sendo ministradas, Pai, através, ó Deus, dessas pessoas que estão aqui representando, Senhor, ó Deus, o teu reino, Pai, de uma maneira infantil, para que, ó Pai, os corações dessas crianças possam receber, ó Deus,
a verdadeira palavra, Senhor, que é a Tua palavra, Pai. Abençoa, ó Deus, cada um desses irmãos, dessas irmãs que cooperaram para o avanço deste culto. Ó Deus, eu quero pedir a Tua bênção sobre a vida de cada criança. Que o Senhor possa abençoar grandemente, Senhor, cada família, cada criança, no nome poderoso de Jesus eu oro. E toda a igreja diga amém. Amém. Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria aproveitar a oportunidade. Glória a Deus. Convidar aqui uma criança. Já vamos terminar, né, tia Thaís? Já, né? Glória a Deus. Queria convidar a Thalita. Cadê a Thalita? Está aqui. Vem aqui à frente, Thalita. Glória a Deus. Quem conhece a Thalita? Todo mundo conhece? Olha, o que a Thalita vai fazer agora? Crianças, olhem para cá. Atenção das crianças. A Thalita, ela é grande, é maior do que eu, mas ela é uma criança. Quantos anos tem a Thalita? 11 anos. Ela é novinha. O que a Thalita vai fazer agora? Ela vai professar Jesus publicamente. Ela vai declarar que Jesus é o Senhor da vida dela. Amém, crianças? Glória a Deus. Não é isso, Thalita, que você vai fazer? Publicamente, como manda a palavra. Que maravilha, criança. Então nós vamos orar pela Thalita agora. Amém? As crianças querem orar pela Thalita? Quantas de vocês querem orar pela Thalita? Levanta a mão. Vamos orar pela Thalita então? Fica de joelho, Thalita. Glória a Deus. Eu quero chamar duas crianças para orar pela Thalita. Uma vai ficar do lado direito e a outra do lado esquerdo. Você quer orar pela Thalita? Tá bom. Fica desse lado. Você também? Todas as crianças querem? Vem então. Vamos aqui. Vamos orar por ela. Tá bom? Coloca a mão no ombro da Thalita, assim. Isso. Essa vai ser missionária, essa menina. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, crianças? Vem cá, crianças. Vem pra cá pra frente. Vem pra cá pra frente. Vamos orar agora, tá bom? Glória a Deus. Vai chegar uma hora que será um de vocês que vai professar Jesus também como seu Salvador. Tá? Você já fez isso? Oh, muito bem. Então vamos orar. Amém? Como é que devemos orar? Você sabe? Amém. Abençoa nossa família, é? Muito bem. Vamos orar, juntamente com a igreja. Estenda as mãos para cá, igreja. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, no nome de Jesus, Senhor, te apresentamos, Pai, a Thalita, que hoje, Pai, publicamente confessa, ó Deus, o Teu Filho Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, Pai. Escreve agora, Senhor, e eu creio que o nome dela já está escrito no livro da vida. Ó Deus, nós queremos evidenciar, Senhor, esse momento, para que a Tua glória, Senhor, se aperfeiçoe na vida desta criança, Pai. E que muitas e muitas crianças, Senhor, possa, ó Deus, tomar esse exemplo. No nome de Jesus nós oramos. E todas as crianças digam amém. Glória a Deus, aleluia. Amém. Quem é que deu a paz do Senhor para a Thalita? Tem que dar paz agora. Hã? Pai do Senhor, Thalita. Pai do Senhor. Amém? Vamos terminar? Glória a Deus. Vamos terminar, irmãos. Vamos orar. Glória a Deus. Você tem uma grande responsabilidade. Quantos sabem aqui que você tem uma responsabilidade imensa? Que é de educar o teu filho nos caminhos do Senhor. É mais responsabilidade do que um ímpio educar o filho. Porque você é responsável pelo seu filho. Amém? O teu filho não é teu, é do Senhor. Você só cuida dele. Um dia Deus vai requerer o teu filho das tuas mãos. Amém? Ele deu para você. Ele vai requerer de você esse filho. Será se você vai entregar para Jesus como deve entregar, ou você vai entregar de qualquer maneira? Porque tem muitos pais, escuta isso, pais, mamães, que estão negligenciando. Leva os filhos para tudo que é lugar, para o parquinho, para Disneylândia, para isso. Isso é bom, faz parte. Agora, trazer os nossos filhos para a casa do Senhor é mais importante ainda. Amém?
Educa o teu filho no caminho do Senhor, porque naquele grande dia, o Senhor nosso Deus, Jesus vai dizer assim: Júnior Salles, irmã Joana, irmã Maria, pai, mãe, cadê teu filho? Eu te dei um dia, cadê teu filho? Ah, Senhor, não sei. Aí o Senhor vai requerer das tuas mãos. Amém? Guarda essa palavra no nome de Jesus. Vamos orar agradecendo? Amém? Faça uma oração pelo teu filho agora. Profetiza aí pela vida do teu filho, da tua filha, dos teus filhos, no nome de Jesus. Isso é sério. Amém? Para que Deus possa guardar os teus filhos, guardar de todo o mal, de todo o laço, de todo o perigo. Amém? De tudo aquilo que o inimigo tem colocado para tragar a vida dos nossos filhos. Vamos orar rapidamente para a gente terminar. Pai, nós oramos mais uma vez e queremos te agradecer pela vida das nossas crianças, Senhor. Te pedimos a tua proteção, a tua bênção. Pedimos, Senhor, que o Senhor esteja com os nossos filhos todos os dias. No nome precioso de Jesus, nós agradecemos. Amém. Deus abençoe todos os irmãos. Deus abençoe. Amém. Olha, tá o lanche lá fora, aquele que é manger, do BL. E hoje é o aniversário da Verônica. Vamos cantar? Vamos cantar pra ela? Amém. Antes, deixa eu vir. Mas eu chutei esse som no aniversário. Cadê a Vevê? Cadê ela? Laba! Nangatô Porto Alcian. Parabéns pra